Já dá meu boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas. Aqueles que estão assistindo, né, as aulas gravadas vão ter acesso a esse conteúdo, mas sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estou aqui hoje com o tema EBSER. Nós vamos dar uma revisada básica aqui, bem legal, nessa parte, vamos dizer assim, crucial, principal, que é o foco do nosso concurso. Eu vou dizer uma coisa para vocês e vou repetir, tá? Mais uma vez, nunca é tarde para repetir isso, não. Todas as vezes que vocês forem fazer um concurso, comecem a se preparar mentalmente. O foco do concurso, tá? Ele pode trazer muito estresse também, ele pode trazer muito cansaço, e irritações, isso é normal, porque você está se privando de um passeio, de umas férias em determinado lugar, você, enfim, tá? Se tomou a decisão de focar nos estudos. Mas lembrem-se que vocês precisam estar completos no dia da prova, vocês precisam estar inteiros, tá? Vocês não podem estar em pedaços. Lembre-se que vocês também têm que separar um momento para vocês, para a família, um momento para descanso, porque isso é super importante no dia da prova. Isso vai deixar você sabendo dividir tudo isso aí, você vai ter uma possibilidade aí, de fazer uma prova com mais entusiasmo, você vai estar mais concentrado, e a concentração, ela também é a chave do sucesso para vocês, principalmente em provas de concurso, tá? Então vamos lá, nós vamos conversar agora sobre o conteúdo super importante, que é sobre a nossa empresa. A empresa EBSER. Ora, nós estamos estudando para passar no concurso público, vamos ter alunos aí, se Deus quiser, sendo contemplados com a chamada para a EBSER. Então, é muito importante que vocês entendam que empresa é essa. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa entender, pelo menos saber quando foi criada a empresa, o que ela faz, não é isso? Então, como é que você quer entrar num local onde uma empresa que está te contratando, você não conhece nada sobre ela? Então, nós vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos gerais da EBSER e suas características, tá? E vai ser uma conversa bem legal, bem assim, direto no ponto, nada de deixar lacunas. Nós vamos conversar como se eu estivesse fazendo uma fofoca para você das descobertas que eu fiz sobre a EBSER, ok? E aí vocês vão mentalizar, vão aprendendo aí para poder deixar todo o conteúdo da EBSER assim na cabeça, tá certo? E na próxima sexta-feira daremos continuidade também, ok? Então vamos lá. Em 2011, foi autorizado pelo Poder Executivo. Quem é um Poder Executivo, né? É o nosso órgão federal, tá? Foi autorizado, então, a criação de uma empresa pública unipessoal, tá? Ela é única e ela tem uma, vamos dizer assim, uma liderança própria. Ela é liderada por ela própria, tá certo? Não é como é que eu posso dizer assim, para que vocês entendam? É como se você estivesse indo para uma loja de roupas, né? Uma loja assim física, mas ela está dentro do shopping Midway. Ela está utilizando o Midway, né? Ali para expor as suas roupas, para expor os seus sapatos, tá? Ela está utilizando aquele local ali para também colocar pessoas para trabalharem lá, dentro do Midway, necessariamente, porém, inseridas dentro daquela empresa, que está usando o Midway e trabalhando junto com o Midway em uma troca de favores, tá certo? Então, essa empresa ela veio autorizada pelo Poder Executivo, pela Lei 12.550. Essa lei aqui vocês não podem tirar da cabeça de vocês, tá? Muito importante que vocês consigam colocar na mente de vocês o que o enunciado pede, tá? Deixa eu só, que eu estava colocando aqui umas. Vou querer grifar aqui para vocês. Fica melhor assim. Vou colocar aqui um lapisinho vermelho, tá? Então, a Lei 12.000
a Lei 12.550 de 2011, ela autoriza, né, que o Poder Executivo permita uma empresa, tá, capacitada, com capital fechado, tem um nome, o nome dela é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Ela tem personalidade jurídica, isso aqui é super importante para que você lembre-se na prova, a personalidade dela é jurídica, tá? Vou dar aqui o tamanho desse lápis. Pronto, a personalidade dela é jurídica, tá certo? É uma empresa de direito privada, ela é uma empresa privada com patrimônio próprio, igual a você e em sua casa. Porém, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Gente, essa parte aqui, ó, jurídica, vínculo com o Ministério da Educação, ela caiu no concurso e sempre cairá. O que significa dizer isso? Ela tem um vínculo com o Ministério da Educação, tá? Porém, ela é uma empresa de patrimônio próprio. Quando se fala de vínculo, significa que elas trabalham juntas. Mas a EBSER é uma empresa particular, ok? É uma empresa de serviços hospitalares cedida ao SUS, né? Trabalhando com o SUS, porém, ela é particular e está vinculada ao Ministério da Educação. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou, professora. Tem uma aluna aqui que não está conseguindo. Oi, Ingrid, o pessoal está me ouvindo, viu? Tenta entrar novamente, porque pode ser o seu computador ou o seu celular, tá certo? Deixa eu ver se ela consegue. E aí, ela tem um prazo de duração indeterminado, tá certo? Ou seja, tem as determinadas características, que aí eu quero que você fique como foco nessas características e coloquem ela na sua mente, para você não esquecer. Então, como característica de toda empresa privada, ela é uma empresa unipessoal, tá certo? É uma empresa de processo ou personalidade jurídica, com direitos privados, tem patrimônio próprio, ela não depende, né, dos órgãos públicos para custeá-la, vinculada e não subordinada. O que significa isso? Ela trabalha junto com a educação, com o Ministério da Educação, ela é vinculada ao Ministério da Educação, porém ela não é subordinada, porque ela é uma empresa, juridicamente falando, né, de personalidade jurídica e unipessoal. Tem prazo de duração indeterminada e a sua sede, ou seja, a sua administração geral, tem a sede em Brasília, Distrito Federal. Isso aqui, gente, é simplesmente um ponto na sua prova, tá certo? Geralmente, as questões elas vão vir pedindo, numa questão só, o conceito da empresa a nível de personalidade. Então, você vai entender que ela é uma empresa jurídica, tem patrimônio próprio, subordinada ao Ministério da Educação. Geralmente, as questões ela vem dizendo que ela trabalha para o Ministério da Educação ou para o Ministério da Saúde, ou ela é do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação, e não é assim. Ela é uma empresa vinculada, quer dizer que ela não é subordinada, tá certo? É a mesma coisa de você ser um prestador de serviço de uma empresa. Eu, enquanto professora, sou prestadora de serviços em determinadas escolas, onde eu dou aula. Então, eu faço o quê? Eu vou lá, assino um contrato. No meu caso, os meus contratos são determinados, né? Por umas questões de disciplina ou por questões de estágio, mas eu tenho ali uma situação de prazo, né? Que ao contrário da EBSER, um prazo indeterminado,
não tem hora para acabar, ela, enfim, tá aí, veio para ficar, tá? Mas, porém, a mesma coisa que tem em comum entre eu e a EBSE é que nós somos vinculadas a uma educação. Eu sou vinculada a uma escola e a EBSE é vinculada ao Ministério da Educação. Porém, eu, enquanto não subordinada, enquanto uma pessoa que está ali, que sou de parte privada, né? Eu sou autônoma, eu não dependo daquela empresa, então eu posso deliberadamente agir com as minhas próprias mãos, vamos dizer assim, tá? Outra coisa muito importante que vocês têm que entender é que o patrimônio dela é próprio e ela tem sede em Brasília, Distrito Federal. Cai sempre em concurso para você saber onde fica, né? Até porque como é que você vai trabalhar numa empresa e não sabe nem de onde ela veio, para onde ela vai, tá? Não sabe a procedência desse local, né? Do que ela coordena, quem ela coordena, tá? Então, é importante que você saiba onde você está entrando, o que você faz para entender mais sobre a empresa que você está querendo trabalhar, tá certo? É assegurada a EBSER ressarcimento de despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência de saúde. O que significa dizer isso? Quando você tem um vínculo com a EBSER, você é funcionário da EBSER e você precisa realizar, tipo, uma questão pelo SUS, você é vinculada, né, a um órgão público, a um órgão de saúde pública, esse valor ele é assegurado, tá certo, pela empresa EBSER. Então, se você precisar utilizar o plano de saúde, esses valores, eles são, respectivamente, reassistidos, você é ressarcido, tá, das despesas com atendimento em que você precisou fazer, sendo assegurada a EBSER, tá certo? Então, dentro das suas atividades da EBSER, é observado que ela tem orientações da Política Nacional de Saúde, tá? E de responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? Ela é responsável, ok, porque ela está fazendo tudo de acordo com o que manda o Ministério da Saúde. Então, a responsabilidade dela legal é colocar os seus trabalhadores dentro das orientações das políticas públicas de saúde, tá? Então, dentro das atividades do ensino, né, a EBSER ela tem algumas orientações políticas. E dentro dessas orientações políticas, é de responsabilidade do Ministério da Educação, tá? Fazer com que a EBSER ela tenha entrado, obviamente, por meio de licitação. Então, a contratação da EBSER, ela foi acionada por meio, sim, de uma licitação. E aí, o que aparece na prova do concurso é algo para te confundir. Preste bem atenção. Ela veio por meio de licitação, tá? Porém, essa licitação, ela foi dispensada. O que significa isso? Significa dizer todos os serviços públicos. Se você vai comprar um parafuso para um hospital, você precisa passar por uma situação de licitação. Porém, no caso da EBSER, quando foi pleiteado essa união, tá? Foi, se necessário, né, abrir as retaguardas no sentido das licitações, no qual foi dispensada, porque ela está relacionada a objeto social direto, então ela foi dispensada das atividades de licitação. Porém, quando um hospital universitário ou qualquer tipo de unidade congênero, ou seja, unidades que trabalham em frente, né, à fonte da empresa pública, ela não é feita a licitação, por isso ela é dispensada, tá? Porém, em se tratando da EBSER, ela fará a licitação de compras de equipamentos, então não vão confundir, tá? Quando a empresa EBSER entrou para as instituições universitárias, os hospitais públicos, tá? Ela veio por meio de não licitação. Ela foi dispensada. Porém, em se tratando das compras de materiais que são utilizados para serviço público,
Esses materiais são, sim, realizados através de compra, né, de licitação. Então, existe uma confusão em meio aos concursos, porque as pessoas não entendem isso aí. Então, para ficar bem claro, quando foi contratada a EBSER, foi um órgão público que tratou, sim, foi a Política Nacional de Educação, junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, todos estavam envolvidos. Porém, enquanto uma empresa com gênero, ou seja, firmado, tá? Ela não precisou passar por meios de licitação. Porém, enquanto empresa, dentro dos hospitais públicos, ela trabalha, sim, com compras de equipamentos por meio de licitação, ok? Ficou claro isso aí, né? EBSER não entrou por meio de licitação, mas os materiais, sim, entram nos hospitais universitários por meio de licitação, ou seja, a própria EBSER trabalha com licitação, tá? Então, os materiais que são comprados para os hospitais, eles entram por meio de licitação, para que vocês não confundam isso aí para a questão da prova, tá? Então, vamos lá. Tem as alunas que estavam aqui falando comigo porque viu a aula, viu que eu coloquei e não conseguiram. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, porque ainda tem uma outra aula de reciclagem hoje para passar. Então, vamos lá, vamos falar sobre os mecanismos de controle. Como é que é controlado isso? Como é feita as fiscalizações dentro da parte administrativa da EBSER? Primeira coisa, a EBSER, ela tem as suas subsidiárias, que são dois tipos de controle. São controles internos, são controles que são realizados por meio de órgão público, né, o poder executivo, e os controles externos, né, que são realizados através de congressos nacionais, também com culminância com o Tribunal de Contas da União. Então, são prestadores de serviços, né, que têm um controle externo com relação, junto, né, com o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas. Então, a EBSER, ela é autorizada a criar também outras subsidiárias. O que é isso? São leis, tá? Processos de engajamento para desenvolver dentro dela, enquanto ela existir, que seja ou por tempo indeterminado, né? Atividades que são inerentes ao objeto social da própria empresa, tá? Então, são observadas, né, devidamente condições referidas e são também necessários alguns tipos de contrato, por exemplo, contratos temporários. Então, o que significa dizer? Significa que a EBSER também ela pode realizar concursos, tá? Através dessa portaria, tá? Que está no artigo 1º, baseada-se na Lei 12.550, que é a nova portaria para vocês de 2011. Ela diz o seguinte, que enquanto empresa, tá? Subsidiária que seja, uma empresa que desenvolve, né? Vários tipos de objetos sociais dentro do poder público, ela pode também fazer contratos, realizar processos seletivos para contratos temporários, tá bom? Então, é muito importante que você saiba disso, assim como toda empresa pública, tá? Como toda empresa pública. Deixa eu só falar com uma aluna aqui, que ela está perturbada, bichinha. Não sei se a outra entrou. Ingrid, você entrou? Ingrid está por aí? Estou. Pronto, a outra não conseguiu. No computador também não consegui. Então, dela também. Ela disse que é a internet dela que está instável, entendeu? Então, deve estar caindo. E quando cai, né? Ela consegue me ouvir, mas não está dando continuidade.
E com essas chuvas, né, eu não sei se isso implica, mas tem algumas, eu particularmente implica, às vezes, da queda de energia, né, e aí também a internet fica falhando, tá? Aqui em Nova Parnamirim choveu bastante. Então, vamos lá, pessoal. Então, sim, a EBSER também, como toda e qualquer empresa, assim como o FRN, né, o IFRN, dentre outras empresas aí federais, elas também podem promover concursos, né, em base de contratos temporários, tá? Como processos aí de seleção, tá? Então, sim, a EBSER também o faz. Muita gente errou essa questão porque pensava que a EBSER tratava-se, sabe do quê? As pessoas entendem a EBSER como se fosse assim. Eu já ouvi isso, tá, gente? Não é coisa da minha cabeça, não. Eu já ouvi. EBSER como se fosse um movimento de concurso, como se fosse assim, uma escola, entende? Vamos passar na EBSER. Como se como algumas pessoas entendiam, alguns alunos entendiam que a EBSER era uma escola que, tipo assim, auxiliava você a entrar naqueles hospitais. Diga aí, né? Então, assim, é importante você entender que ela é uma empresa, tá? E ela, enquanto empresa, trabalha, assim, com a parte de educação, né? Porém, ela é uma empresa legalizada ali para promover, recrutar, através de concurso público, profissionais da área de saúde para trabalhar em hospitais privados. Aliás, públicos, né, gente? Privado, particular, olha a mesma coisa, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais agora sobre o capital, né, social e os recursos e objeto social dessa empresa que nós estamos conversando, tá? Então, o capital social da EBSER integralmente sob a propriedade da União, ou seja, é, totalmente, né, centralizado nisso aí, para a gente entender como é que funciona essa questão de onde vem os recursos oriundos, né, e como são designados esse orçamento proveniente da União, né? Então, assim como a incorporação de qualquer tipo de espécie, direitos que são avaliados, né, e dinheiro que entra também, em conformidade com o artigo 6º do Estatuto Social da EBSER, que vem desde 2023, né? Então, nós temos que entender o que fala o Estatuto. Então, quando se fala de recursos, objeto social, nós estamos no 6º, né, artigo, onde falam do Estatuto Social da EBSER. É muito importante vocês entenderem também cada uma das situações, cada uma ou melhor dizendo, né, quais são as necessidades de você aprender o que fala cada estatuto, porque você fica concentrada e decora, né, vamos dizer assim, mais previamente o que fala cada um desses estatutos. Então, o Estatuto 6º, né, para você, o 6º Estatuto da EBSER, ele está falando sobre a capital social e que poderá ser alterado em algumas hipóteses que estão dentro da lei, né? E vedada a capitalização direta de lucro, ou seja, qualquer tipo de lucro ou reserva não pode ser realizado para a empresa EBSER, tá? Conforme, assim, a disposição do artigo 8 na Lei 12.550, que nós já falamos. Então, constitui recursos da EBSER, recursos próprios, que não podem ser recursos provenientes públicos, né, da saúde, tá? Porque é uma empresa ali associada ao Ministério da Educação e ela não é subordinada, mas sim ela tem uma sociedade, tá certo? Os recursos são oriundos de dotações consignadas dentro do orçamento da União. Então, a União trabalha em relação a isso, né? Tem essas questões de consignação, tá? As receitas decorrentes, que são prestadoras também de serviços, dependem, né, do seu objeto social, da alienação de bens e direitos, quanto também as aplicações financeiras devem ser realizadas, os patrimônios como aluguéis, foros, né, bonificações, todos de acordo com o convênio que devem ser nas entidades nacionais e internacionais. Então, dessa mesma forma também rege a questão da EBSER. Constituem os recursos que estão dispostos na lei 12.550. Então, é do órgão público, porém é uma igreja, olha, é uma empresa privada que tem também como se reerguer, tá certo?
tem doações, legados, subvenções e outros recursos que forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas dentro do direito público ou privado. Então, as rendas provenientes de outras fontes podem acontecer e o lucro líquido da EBSER será reinvestido no atendimento do objeto social da empresa, ou seja, a empresa ela tem toda a autonomia para utilizar essas reservas da forma como ela bem entender, até porque ela é uma empresa privada, tá? Então, ela não precisa legitimar, vamos dizer assim, eu tive determinado lucro, tenho que devolver para o SUS, né? Aquilo que não me pertence. Não, aquilo que é dela, ela é uma empresa privada e ela tem as suas prestações de contas com a sua própria legislação, dentro da Lei 12.550 de 2011, foi quando tudo começou, tá certo? Então, os lucros líquidos da EBSER, eles são reinvestidos para o objeto social da EBSER, ou seja, tudo é investido diretamente na EBSER, são executadas em parcelas decorrentes dentro das reservas legais e também de contingência. E a gente vai entender quais são, tá certo? Essas reservas legais, para que eu possa entender como é que eu otimizo isso aí. Como prestadora de serviço gratuito de assistência médica hospitalar, ela também tem vínculo com o SUS, tá? Então, algumas empresas privadas têm vínculo com o SUS e também vínculo com a EBSER. Então, no caso, os hospitais que são os hospitais universitários, né, os hospitais federais, ela também tem a fonte de administração de unidades hospitalares, é prestadora de serviço também dentro dessas gestões hospitalares, realizando o processo de implementação de gestão, monitora os resultados, né, e o desenvolvimento de cada atividade que é atribuída dentro dessas unidades hospitalares. Ela também presta serviço de consultoria e assessoria e ela também tem serviço de prestação de terceiros, ou seja, tem serviço terceirizado dentro da EBSER. Você consegue ter pessoas trabalhando como serviço terceirizado, com o pessoal da limpeza, almoxarifado, a administração, existem estagiários, é tudo normal como uma empresa comum, tanto uma empresa pública como privada, que é o caso da EBSER, tá certo? Ela também apoia todos os planos de ensino e pesquisa. A EBSER está vinculada diretamente à educação, então se faz mais do que necessário a cooperação dela para que o profissional ele tenha essa necessidade de estudar. Tanto o profissional da área médica, o uniprofissional, o profissional direto, né, do campo de saúde, ele tem direito a participar de grandes especializações. Então, veja bem, quando você passa num concurso desse, você não vai precisar pagar mais nenhum tipo de minicurso, a não ser que você queira, tá? Capacitações é o que mais tem dentro da EBSER. Então, sim, a empresa EBSER, ela trabalha em conjunto para que o funcionário esteja sempre capacitado, ok? Ah, Maria, que letra feia, Jesus, como saiu, horrorosa. Ele está sempre capacitado. Então, ela trabalha sempre com a educação permanente, tá? Ela trabalha com a educação permanente. Então, essa é mais aí uma questão para você de concurso que você vai acertar, porque é uma empresa que trabalha com educação permanente, tá? Outra questão que você vai acertar também, ela trabalha também com os serviços, né, de atividades que possam ser recrutadas, né? São profissionais que estão ali trabalhando como residência, pessoas que estão trabalhando ali de iniciativa privada também, da mesma forma, que estão ali como estagiários. Tem pessoas que fazem um concurso, passam 2, 3 anos, né? Tem os órgãos que trabalham para ela dentro das unidades hospitalares. Então, como todo e qualquer prestadora de serviço, a EBSER também ela tem essa segurança para o trabalhador nesses quesitos aí que lhe impõe, tá certo?
Ela participa das atividades da promoção e ela também incentiva que o profissional esteja sempre procurando centros de inovações para que ele esteja sempre comprometido com o engrandecimento da sua empresa, tá certo? Dentro da Constituição, nós temos que ter as autonomias, né, de políticas acadêmicas que estão sempre estabelecidas para que as pessoas estejam inovadas com a saúde pública. Então, é um aprendizado constante. Então, pesquisa de extensão, né? Ela financia pesquisa de extensão, serviço de apoio ao ensino e cultura, né? Inovações com as visitas que podem vir de fora, cientistas que possam vir nos hospitais privados federais para fazer tipos de trabalhos de científico, né? Pesquisa científica. Então, ela tem um apoio financeiro, né? Com essa intermediação aí, que é observado no artigo 207 da Constituição, onde ele diz que tem a autonomia universitária das políticas acadêmicas. Tudo isso pensando também em ensino. Ela promove, né? Então, é uma empresa que promove, estimula e coordena, apoia e faz também a execução de programas de formação profissional, contribuindo para que você tenha uma formação profissional cada vez mais o quê? Mais reciclada. Um profissional de saúde que esteja sempre à frente do seu tempo. Ele esteja conhecendo, né, aquilo que é novo, que ele esteja entendendo aquilo que vai acontecer. Então, a empresa EBSER, ela tem essa preocupação da educação continuada, sempre em apoiar, né, que todos os profissionais ali de saúde, os que compõem aquela empresa, estejam sempre em busca de conhecimento. Então, sim, é uma empresa que participa da educação continuada. Ela é muito ativa em relação a isso, tá? É uma prestadora também de apoio às gerações de conhecimento, porque ela estimula as atividades de pesquisa. E cai em concurso público, sim, é estimuladora de pesquisas científicas, tá certo? Diretamente com os poderes executivos e também com os conselhos de administração e com projetos de programa de cooperação técnica. Então, tudo que for possível de melhorias dentro de um hospital, o que for de melhor apoio para a condução e a condição de tratamento do paciente, essa empresa ela está adiante do seu tempo, fazendo com que todas essas atividades elas possam ser feitas de formas de licitação, né? Então, uma compra de um leito de UTI, né? Nova geração aí, feita uma licitação, a empresa totalmente apoia esses conceitos mais novos, mais inovadores, né? Então, da época que eu trabalhei no Onofre Lopes, enquanto técnica de enfermagem, muita coisa mudou. Hoje em dia, são 4 pacientes por enfermaria, né? Eu tinha, em média, 18 pacientes na enfermaria, chamada ENF18, onde eu ficava sozinha nessa enfermaria na parte da tarde até a noite, né? Hoje você tem um dimensionamento aí para cada 4 pacientes, no máximo, um técnico de enfermagem. A cada 6 pacientes já pode ter 2 técnicos de enfermagem. Os locais, né? A ambiência está totalmente renovada, porque ela tem esse conceito de renovação. Ela estuda realmente o conceito da enfermagem, o conceito de que a melhoria na ambiência também tem um controle emocional ali que contribui para a doença estagnar ou até mesmo cura da doença, tá certo? Ela é prestadora de serviço do governo federal, tá? E cumpre também com todos os objetos sociais, exercendo as atividades que são inerentes às finalidades que ele requer. Ou seja, se estamos falando de saúde, ela vai fazer todas as atividades que têm ali relações com a saúde, porque é uma finalidade da empresa, né? Está diretamente, né? O objeto social deve estar diretamente relacionado com a finalidade da empresa em que ela se propõe. E qual é essa empresa? A empresa federal, né? Os órgãos, hospitais públicos federal, tá? Ela apoia esse conceito do novo, do melhor, né? Para o usuário EBSER, no caso, o usuário da empresa, que é o órgão federal, tá? E aí, com relação às competências e contratos, como é feito isso aí, é feito através de unidades hospitalares, né? No processo de seleção, por exemplo,
Na assistência médica hospitalar também tem, nos ambulatórios também tem. E dentro do âmbito do SUS, né, tem os prestadores, né, das instituições como nível superior de ensino. Então, hoje, você tem ali a possibilidade de ser você está fazendo uma faculdade ali, então a empresa EBSER chegou, muitos se falavam, e agora, onde é que os enfermeiros da UFRN, dá um exemplo aqui, aonde é que eles vão estagiar, né? Onde é que eles vão estagiar? Porque eles estagiavam pela federal, né? Pela Universidade Federal, o Hospital North Lopes era vinculado somente ao governo federal, e pronto, não tinha nenhuma empresa ali para correlacionar, mas sim, a EBSER, ela também está dentro das instituições federais de ensino, fazendo com que essa aprendizagem continua do mesmo jeito, né? Muitos dizem que até houve uma mudança com relação às diretrizes, as normas, está mais organizado do que antes, tá? E aí também faz parte da EBSER essa prestação de serviço. Então, sim, tem a continuação, né? A educação continuada com as instituições federais de ensino superior. Então, mais um ponto aí para você, ó, tarefa de prova. A EBSER, ela anda em conjunto também com as instituições federais de ensino, tá? Então, ali, ó, os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estamos falando aqui do Rio Grande do Norte, eles também têm ali as suas condições de aprendizado nos ensinos, né, correlacionados aos hospitais públicos federais. Então, a EBSER não vetou nada disso, continuam, tá? Ela apoia os planos de ensino de pesquisa, ela está vinculada, a EBSER está vinculada a todas as instituições federais superior. Então, o que quer dizer isso, professor? Eu vou colocar aqui bem grande para você, o UFRN é um exemplo dela, tá? É vinculada diretamente à instituição de ensino Hospital Nova Lopes e MEGEC, né? O UOL e MEGEC, Maternidade Escola Januário 5. Então, elas são instituições congêneres, né? Elas estão vinculadas no campo de saúde pública com atividades, os aspectos delas se fazem necessário, porque elas têm uma cooperação mútua, elas andam em conjunto para o aperfeiçoamento o quê? Do atendimento ao cliente. A estratégia principal disso aí é o atendimento ao cliente. O ponto final de toda a história aí é o atendimento ao cliente. Ele precisa de que o outro profissional esteja à frente do seu tempo, estudando e realmente sendo apoiado. Então, sim. Em especial, é bom salientar, né, das residências médicas, sim, compõem o eixo do aperfeiçoamento e aprendizado as residências médicas, multiprofissional e área profissional de saúde, assim também como as especialidades dentro das regiões, né, estratégicas para o SUS, ou seja, estagiários também, né, fazem parte da educação continuada para que eles tenham direito ali, não somente os residentes, tá? Então, a EBSER, ela apoia, né, a execução de plano de ensino, de pesquisa, dentro também das instituições federais de ensino superior, tá? Tem um vínculo com o campo de saúde, que ele é público, e também a sua atividade conforme necessário o apoio, né? Porque são instituições congêneres, andam juntas, ok? Beleza? Então, mais um ponto aí para você entender que essa prestadora de serviço, ela tem aí essa necessidade, tá certo? O sistema de gestão único, né, indicadora de quantitativos e qualitativos, o que quer dizer isso? Eles são gerados de forma que nenhum exclui o outro. É claro que andam-se em conjunto. Então, quando você tem um prestador de serviço com o apoio do conhecimento, né, da empresa, estamos falando, por exemplo, da educação, nós estamos com as pesquisas que são realizadas dentro da própria empresa, e ali, por exemplo, ela tem um hospital universitário, né, como outras instituições congêneres para fazer o mesmo quantitativo e de qualidade da empresa, o melhor que aquela empresa puder oferecer
para o usuário, né? Então, preste bem atenção. Cabe à EBSER prestar serviço de apoio à geração do conhecimento e pesquisas, tá? Isso aqui foi, com certeza, uma participação da prova anterior. Ela trabalha com pesquisas científicas vinculadas aos órgãos e às instituições federais, tá? Dentro das atividades inerentes ali com a finalidade de prestação de serviços ao usuário, tá certo? Então, se você é um estudante e usuário de um órgão federal público, você tem ali o direito às suas prestações também de educação, tá certo? Existem uns contratos federativos dentro das instituições, então os contratos são feitos pela mesma obrigatoriedade da Lei 12.550, e ali eles vão desempenhar todas as metas, né, e os indicadores de como foram feitos, como se fosse uma licitação mesmo, tá? De forma sistemática, vão acompanhar, fazendo a avaliação, né, de todos os critérios e parâmetros do que está sendo obtido ali de educação, todas as médias e metas relacionadas à unidade EBSER precisam ser avaliadas, se aquela educação ela foi importante para o aluno, quem são os portadores dessa porta de ensino, né? E todos esses recursos destinados à EBSER, justamente para poder propagar ali essa condição de educação dentro das empresas, tá? No caso, dentro dos hospitais públicos. Então, lembrando, os hospitais, eles são públicos e a EBSER é uma empresa privada, tá certo? E que cede ali seus serviços financeiros, seus serviços de administração para os órgãos públicos, tá certo? Então, dentro do Estatuto Social da EBSER, existem algumas disposições que devem ser demonstradas, por exemplo, de forma trimestral, como, por exemplo, a particularidade financeira. Então, a cada trimestre é divulgado, né, através dos sítios eletrônicos, as liberações financeiras que foram ali encaminhadas para a empresa, né, a empresa EBSER. E aí, essas elaborações, elas estão contidas numa lei. Marca essa lei quando se falar lá no concurso público. Quando se fala de dinheiro, quando se fala de organização trimestral, eu estou falando da Lei 6.404, desde 1976, que nós temos um órgão público que constitui que tudo deve ser repassado, né, para o país, né, vamos dizer assim, para o organizador federal, e de forma que eu precise reverter isso aí de comissão de valores e tudo mais, para saber a origem, né, dos vínculos. Então, se a empresa EBSER está recebendo, ela precisa ali ter precisa ser escancarado, vamos dizer assim, né, que é um dinheiro público que está sendo revertido, tá bom? Para a instituição. Só para que a gente entenda que tudo isso de capital, demonstrações financeiras, assim como toda e qualquer pessoa jurídica, a EBSER também não foge à regra, tá? É demonstrado financeiramente a cada 3 meses essas demonstrações. Essas organizações internas e pessoais está dentro do mesmo artigo da lei que eu falei, 12.550. Vocês não podem esquecer essa lei tem que estar dentro da sua cabeça, tá? E aí, como é um regime pessoal permanente, a EBSER será uma organização de legislação complementar, tá? CLT, ok? Então, professor, então, eu vou trabalhar como CLT, você vai ser uma CLT. Só que é adicionada a contratação a nível de aprovação em concurso público. Você não vai ser uma CLT, né, de um órgão privado. Você está sendo contratada por uma empresa privada, que é a EBSER, lembre-se bem disso, ela está te contratando através do concurso público, mas você vai ser inserida, né, para trabalhar em um setor público. Então, sim, você é uma CLT, prestadora de serviço, porém, após a aprovação de concurso público, obtenção de nota, de provas e de títulos, ok? Então, sim, é
Um ponto muito importante para você entender isso, se faz saber que é uma estratégia muito organizada, bem conceituada e que é um concurso super importante na sua carreira. Muitos técnicos de enfermagem, inclusive, querem passar, né, para simplesmente já estar pronto ali para o seu futuro. Como é que eu posso dizer? Já aposentadoria, porque para ele já tá bom aquilo ali, não quer mais plantões e vai ficar tranquilo se passar na EBSER. Muitos pensam assim e não está errado, cada um tem o direito de escolher, né, a quantos vínculos vai trabalhar e vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Como é feita a questão do regime permanente da EBSER, né? É um regime de pessoal permanente. Os empregados serão sujeitos ao regime jurídico da CLT, sobre a legislação complementar e regulamentos internos da EBSER dentro de um Estatuto Social de 2020, no artigo 101. Então, sim, são profissionais CLT em base de concurso público. A contratação é condicionada à prévia, né, aprovação de concurso para o público, então você não pode ser um CLT, um jurídico participativo daquela unidade se você não for um aparato de concurso público, a não ser que você seja ali, tenha feito um concurso, porém, mas para trabalhar por algum determinado período, né, então você não está ali como funcionário, né, funcionário público, vamos dizer assim, um funcionário que não tem hora para sair, né, você não é um contratado. Então, na contratação devem ser observadas todas as normas que são editadas pelo conselho da própria administração da EBSER, tá certo? E também da empresa. Os empregados públicos efetivos são admitidos sobre regime seletista, tá? Mediante prévia aprovação em concurso público e provas de títulos. Os ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a administração pública em comissão sem vínculo efetivo com a administração pública, ou seja, os servidores, eles têm os cargos ali que são ocupados e que não podem ter nenhum tipo de efetividade com outra organização pública federativa, tá? Os servidores civis e militares e empregados públicos a ela cedidos são do Estatuto Social, dentro do Estatuto Social, legalizados como funcionários públicos federais, ok? Aí, conforme também o Estatuto Social observa, né? Nós temos aqui os órgãos estatutários, que é muito importante que vocês gravem isso, mentalizem esses órgãos para que vocês não esqueçam, porque nós vamos conhecer cada um deles previamente, tá? Dentro da EBSER existe a organização, como é feito os regimes estatutários nessa organização, e o primeiro deles nós temos o Conselho Administrativo, né, que é um conselho de administração. Nós vamos entender cada um deles, tá? Existe o diretor executivo, o conselho fiscal. Então, a EBSER, ela tem uma organização, ela tem uma equipe, tá? E essas são algumas delas. Aqui temos o conselho consultivo, o comitê de auditoria e o comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. É mais um ponto aí da sua questão, porque sempre cai em concurso público quem são os órgãos que se fazem presente, né, como órgão estatutário da EBSER. E sim, Conselho Administrativo, diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Consultivo, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. De acordo com o artigo 7.661 de 2011, tá? Que disciplinava o antigo Estatuto Social, os órgãos estatutários, né, eram apenas o Conselho Administrativo, diretoria executiva e o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Então, com a EBSER, nós temos aqui o comitê também de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Nós temos uma alencada a mais, ok? Então, esses são os órgãos estatutários da EBSER, órgãos que compõem a EBSER para a organização da empresa EBSER, tá certo? Uma novidade mantida, né, dos artigos do Estatuto Social da EBSER é que a lei permanece, a Lei 6.404, do decreto, né, que veio de 94,
tá certo? E respeitam todas as disposições da Lei 13.303, dentro do Decreto 8.945. Então, essas são outras particularidades de estudo que vocês vão estudar, inclusive, né, em políticas públicas, conhecer um pouquinho mais sobre essa lei, que significa que todas as assembleias, né, e que são previstas, toda a manutenção e tudo o que é feito pela EBSER está dentro do Estatuto Social também. Ele está mantido dentro dos estatutos sociais do SUS, né? Nada foi mudado. São respeitadas dentro da Lei 3.303, tá? Então, são leis que precisam ser estudadas, cada uma delas em outro momento, para que vocês entendam do que elas se tratam dentro das políticas públicas, tá bom? E a EBSER, ela será administrada, né, como é feito essa administração, ela é feita por um conselho administrativo, é um órgão de orientação que ele é superior da empresa, é o poder executivo, tá? De acordo com todas as atribuições e poderes conferidos a ele pela legislação aplicada no Estatuto Social vigente. Então, a empresa, ela tem um apoio técnico e o apoio também administrativo dos órgãos, né, aos órgãos estatutários, e estão aí sendo constituídos pelos membros de conselho e administração da diretoria executiva. Então, sim, a EBSER tem um conselho, esse conselho rege, né, por uma diretoria executiva, que é a CEO da empresa, tá certo? E aí, ela tem o funcionamento da sede, né, que vocês lembram onde é, tá lá em Brasília, Distrito Federal. O conjunto de unidades se integram lá, a administração central da EBSER é lá, né? Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem, né? A sede está em Brasília, Distrito Federal, né? Filiais, né? Tem conjuntos de unidades também que são constituídos de formas hospitalares universitários, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, dando exemplo do Rio Grande do Norte, a UFRN, mantida pelo hospital, né? Vamos dizer assim, quem representa a parte integrante da educação da UFRN? Os dois hospitais federais, né? Que é o OL, tá? E a MERGEC. Sendo que esses aqui são da capital, tá? São de Natal. Assim também como de algumas unidades do interior, tá bom? As unidades descentralizadas são conjuntos aí, são descentralizados, como, por exemplo, alguns escritórios que funcionam e estão representando, né, ou são subsidiários ali à EBSER. Então, sim, cada unidade, né, tem um componente que representa a unidade, no caso, sede principal, tá certo? Ficar atento em relação a todos esses conceitos. São sempre muito explorados nas provas. Todas as provas da EBSER, elas competem para que vocês entendam como funciona ali a questão administrativa da EBSER, tá? Existe uma Assembleia Geral que é realizada, né, pela EBSER, ela é composta pela União e representada pela Procuradoria Geral da Fazenda, tá certo? Então, a Fazenda Nacional, ela participa dessa Assembleia Geral junto com a União, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso, que está realizando, como é feita realizada nessas reuniões aí, se é mensal, se é anual, se é a cada 6 meses, a gente vai entendendo isso, tá? Dentro, sempre munido na Lei 147 de 1967, onde a Procuradoria-Geral da Fazenda, ela faz parte ela é representante, né, nacional da Assembleia, assim como a União, tá? Então, os trabalhos da Assembleia Geral, eles são sempre dirigidos pelo presidente do Conselho da administração da EBSER, ou se tiver uma necessidade do substituto, né, no caso o vice, pode também ser escolhido pelo secretário da Assembleia Geral, né? No caso, todos esses dois, eles têm o direito de escolher ali quem vai fazer parte da sua cúpula, né, da sua organização. Essas reuniões, elas são realizadas de forma ordinária e extraordinária. Isso é mais um ponto para a prova de concurso, e aí nós vamos
vamos entender o que significa isso. Para você ter um trabalho, né? Um trabalho legal, você precisa ter o quê? Um comprometimento dos seus funcionários. Você realiza reuniões. Então, existe a reunião que é denominada ordinária. Essa reunião ordinária significa que ela é uma reunião que tem ordem, ela tem uma regra, um protocolo, tá? É uma vez por ano, a cada 4 primeiros meses seguintes. E aí é o encerramento de cada exercício social para a deliberação das matérias previstas em lei. Então, uma vez por ano, essa reunião ela acontece de forma geral com todos os organizadores, tá? Quando ela, porventura, vem ser extraordinariamente, ou seja, uma reunião de emergência, por exemplo, é uma reunião extraordinária, uma reunião que não estava ali esperando se acontecer. Então, no concurso, a prova vai perguntar para você de quanto em quanto tempo as reuniões elas acontecem de forma ordinária. E aí você vai ter isso aqui para você, ó, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes, ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas por lei. Sendo que o concurso também ela pode colocar uma resposta que você vai se confundir. Ela vai colocar uma vez por ano, nos 4 primeiros meses aí, seguintes, aí, no início de cada exercício social. Ou ela pode colocar 4 vezes, né, no ano, entendeu? Dentro dos 4 primeiros meses. Então, existe essa confusão. Então, você vai ter que lembrar que quando ela está falando de uma reunião organizada, ordinária, ela acontece uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, nós temos, dentre esses 4 primeiros meses aí, que reunir, né, os contribuintes, o conselho para a reformulação de novas regras, tá? E quando tem que acontecer extraordinariamente? Sempre que um dos interesses sociais tiver uma necessidade, a legislação ou também o estatuto social exigirem, como, por exemplo, a situação do Covid. Ora, se tiver tido uma reunião, o Covid foi em março, vamos dizer que eles tenham tido uma reunião, pelo menos geral, né? Para todo mundo. Foi dada a largada ali para, infelizmente, uma pandemia, tá? Mas vamos dizer que eles tenham se reunido em janeiro, né? Porque se reuniram em janeiro, que por conta de uma situação dessa grave em todo mundo, eles não iriam ter uma reunião extraordinária. Então, sim, se fizer necessário, por uma situação de legislação, situação de interesses mútuos ali, do estatuto, né, social, eles podem se reunir de forma extraordinária, tá? Então, é assegurada a participação do presidente da EBC nessas reuniões, tá certo? Ele tem, né, assegurado uma participação, tá certo, da Assembleia Geral como convidado, porém, nas reuniões eles não têm direito a voto, né? É assegurada a sua participação, tá? Dentro das reuniões, mas ele não tem direito ao voto, ele é um voto nulo, vamos dizer assim, ele estará ali neutro, tá? Essas assembleias gerais são convocadas pelo presidente, tá? Designadas e ressalvando, né, dentro da lei que está ali permanecendo de forma que eles contribuam para o bem dos serviços públicos em comum, né, para o paciente. Então, compete ao Conselho Federal sempre manifestar-se sobre as propostas dos órgãos administrativos, está em conjunto, né, com a EBSER, está ali lançando novas propostas com capital e corporação, tá? Qualquer tipo de denúncia feita por qualquer membro da organização, dos órgãos da administração, podem e devem ser adotadas medidas necessárias para proteger os interesses da empresa. Então, fraudes, erros, crimes que possam ser descobertos também são inseridos nessas reuniões. É convocado também uma Assembleia Geral e ordinária. Se os órgãos da administração eles retardarem aí por mais de um mês a convocação, por exemplo, convocações de novos membros, convocações de novos presidentes, tá? Então, isso pode acontecer e é um motivo que também pode se tornar um motivo grave e urgentes
tá? Compete também ao Conselho Administrativo da EBSER propor assembleias gerais, né, com a remuneração de administradores dos membros e também de determinados órgãos da EBSER. E também compete ao Comitê de Pessoas, elegibilidade, né, sucessão e remuneração. Assim, auxiliar também o Conselho de Administração as propostas remuneradas aos administradores da sequência da Assembleia Geral. Então, é muito importante esse conselho, tá, estar reunido a cada ano, nos primeiros 4 meses de cada ano. Então, é uma reunião que acontece ordinariamente. Se, porventura, for necessário acontecer em um momento que não seja mais, ou que já tenha sido feito, nós temos aí uma reunião extraordinária, ok? E ali, vamos rever aqui, né, o aprofundamento, né, desses órgãos estatutários. A EBSER, ela é administrada por conselhos de administração. Então, a EBSER tem uma administração feita para ela, né? E quem faz essa administração é o conselho, né? O conselho de administração com funções deliberativas e uma diretora executiva. Então, ela tem uma CEL, tá? Ela precisa de uma direção executiva. E contando sempre com o conselho fiscal e consultivo para as demandas necessárias da EBSER. Então, sim, cai muito em concurso público as questões administrativas. A EBSER, ela é coordenada, não é por ninguém ou seja, das políticas públicas, né? Como empresa, ela tem um administrador e ela vai ter também as suas indagações através dos conselhos consultivos, ou seja, onde tem as reuniões ali anuais, as reuniões ordinárias, tá? Não esqueçam, reuniões ordinárias a cada ano. As extra são que, porventura, uma situação de urgência e emergência. Elas podem ser realizadas, então são extraordinárias. Quando se fala em ordinária, é que elas são realizadas de forma organizacionais, tá? A cada ano, ok? E aqui, mais uma vez, né, para que vocês relembrem, né, a questão dos órgãos estatutários, que já passamos aí e é muito importante que vocês entendam. Então, a EBSER, é composta, né, pelos seguintes conselhos, seguintes órgãos ali que organizam, tá? Organizam essa empresa. Para a organização dessa empresa, ela precisa de um conselho de administração, tá? De uma diretoria, né? O conselho fiscal, o consultivo, a auditoria e também o comitê que rege pessoas com elegibilidade, sucessão e também remuneração. A novidade, né? Que veio aí para complementar desde da entrada da EBSER, né? Dentro dos órgãos públicos federais, ok? Os conselhos de administração da EBSER, vocês já não vão misturar as ideias, porque os conselhos de administração é diferente do conselho geral, tá, gente? O conselho administrativo, eles se reúnem ordinariamente todos os meses, ok? Porque, ora, você tem uma empresa e você vai deixar para se reunir com seus funcionários para novas estratégias a cada ano? Não. A cada ano você não vai fazer isso, você vai fazer planejamentos anuais, você vai ali executar planos, né, futuros para novos membros, enfim. Mas mensalmente você tem que entender o que está acontecendo com sua empresa. E quem vai fazer isso é a parte administrativa da EBSER, tá? A parte administrativa da EBSER é feita pelo Conselho de Administração. Então, existem vários órgãos que estão ali para favorecer um bom entendimento. Então, a parte administrativa, ela faz, se necessário também,
e se for necessário uma questão de urgência, né, um ponto de urgência, seria uma forma extraordinária. Mas uma forma ordinária, a administração ela é realizada a cada mês. Então, todos os meses, o Conselho de Administração da EBSE se reúne para estar em consenso, né, com relação ao que pode ser realizado, administrado, conferido na EBSE. Já a diretoria da EBSE, né, em relação às organizações gerais, elas se organizam a cada semana, até mesmo para passar para o setor administrativo as coligações, as reuniões, as organizações mensais. Então, todas as semanas é realizada uma reunião, né, para ver ali as pautas necessárias, e se for julgar necessário, por exemplo, a todo dia, se tiver uma urgência, eles vão se reunir ali para se organizar. Então, colocar na cabecinha ali em ordem, né? A parte do Conselho de Administração da EBSE se reúne mensalmente e as reuniões diretivas, né? Elas se reúnem a cada semana. Já as reuniões que são deliberadas, né? As reuniões gerais de assembleia são a cada um ano, né? Todos os anos, nos 4 primeiros meses. Então, a assembleia são realizadas a todos os anos, tá? E a parte administrativa é realizada mensalmente e a parte diretiva é realizada a cada semana. Então, sim, é uma empresa muito organizada e para isso, né, ela precisa estar sempre em suas reuniões de pautas, tá? As reuniões do Conselho Fiscal da EBSE, todas as vezes também se reúnem ordinariamente uma vez por mês, e se for julgar necessário, elas também podem se reunir. O conselho, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente, se houver necessidade, tá? O comitê de auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais, tá certo? 2 reuniões mensais é o que se julga necessário, pelo menos, para cada comitê de auditoria. Essa sua divulgação ela precisa estar inerente ali para os órgãos do comitê que se faz ali da questão da EBSE, né? Deliberados para os mesmos, tá bom? Ok? Entendemos um pouquinho mais sobre a EBSE. Na verdade, é o ponto que a gente acha assim que a parte administrativa é um pouco mais chatinha de se entender. Mas não é difícil se você botar como foco assim que você está olhando a parte administrativa. E a parte administrativa, para alguns, realmente não é lá essas coisas de bom. Porém, na próxima aula de sexta-feira, nós vamos entender como é que funcionam, né? Como é que funcionam essas diretrizes da EBSE, como é que eles se organizam, como são os efeitos legais, né? O porquê que é importante essa legislação EBSE está na minha cabeça para o concurso, muito importante. Você vai fazer o concurso da EBSE. Então, nós vimos a parte administrativa, as partes dos direitos legais, quem são os órgãos que participam, né, dessa situação, dessa organização. Então, é importante que você entenda, enquanto profissional de saúde, enquanto futuro concursado da EBSE, né, que vai trabalhar no Hospital North Lopes ou na MEGEC, qualquer hospital que vocês aí escolham, que vocês estejam aí à frente do que vocês precisam aprender, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui, para que nós entendamos essa situação um pouco mais. Relaxa um pouquinho a mente, depois dá uma revisada, vai colocando todos os pontos ali em questões. Eu vou enviar para você, para vocês duas, né? E as outras que já apagaram também, agora, no privado, essa aulinha de hoje. Se eu não enviar agora eu envio até o final da noite, porque eu vou dar uma aula já, uma outra aula, tá bom? E aí, vocês vão tentar responder. Sandrinha quer falar, só um minutinho, viu, querida? Vocês vão tentar responder um questionário que tenha após essa aula. Tem um questionáriozinho lá, e logo após as perguntinhas tem já a resposta. Então, dá uma observada no questionário. Depois desse questionário, você vai ver o gabarito, tá? Tenta responder pela aula de hoje, volta aos slides,
tenta responder sozinha, não tá difícil não, tá bem legal e são provas da banca de concurso, tá certo? Então, vocês vão tentar responder sozinhas e depois vão observar o gabarito, tá bom? Então, deixa eu só finalizar aqui, tá, Sandrinha? Eu vou desligar aqui a comunicação com a gravação e aí eu já passo para a Sandrinha. Você que vai receber essa aula, seja mais uma vez de aula de aprendizado que vocês possam realmente perdurar e possam ser os futuros concursados. Eu espero você na próxima sexta-feira, tá bom? Agora,